Marcos 10. Eu vou ler do verso 17 ao 27. E aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção, obviamente, ficarem com a Bíblia aberta, porque a gente vai refletir positivamente no texto. Então a gente vai passar pelos versículos, pelos trechos, então é bom deixar ela aberta. É a história do jovem rico. E o texto diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. De novo, fiquem com a Bíblia aberta, que a gente vai passar pelo texto. O pastor já orou, né? Então vamos direto para essa reflexão. Faz bastante tempo, eu não sei quanto tempo, mas bastante tempo que eu olho para esse texto. Ele me chama por algum motivo a atenção. Eu tenho tido vontade de pregar, de falar alguma coisa sobre ele, de refletir sobre ele. E durante os estudos ele passou a me chamar mais atenção ainda. É um texto muito profundo. Eu espero conseguir compartilhar um pouco dessa profundidade dele aqui hoje à noite. É muito bom poder pregá-lo num dia importante para mim, né, que é o dia do meu aniversário. Eu acho que é a primeira vez que eu prego num aniversário meu e é bastante honroso isso. Acho que vindo para cá, a Mirelle me ligou para dar parabéns, né? Ela perguntou se eu vinha para a igreja. Eu falei que eu estava vindo para a igreja. Falei que ia pregar, disse: Nossa, que honra, né? Então, então eu estou muito feliz. Queria que vocês prestassem bastante atenção mesmo no que eu tenho para dizer. E esse texto que eu acabei de dizer que me chamava a atenção, que era subjetivamente interessante, parece que era interessante também para os cristãos lá do primeiro século e para os evangelistas. Por quê? Porque a gente nota que ele é um texto registrado nos três primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas contam com algumas diferenças essa mesma história. Então é digno de nota o fato de que Deus revelou e teve o desejo de que essa história fosse escrita por 3 vezes. E esse fato vai nos ajudar bastante, porque a gente vai usar um pouco os paralelos, né, Mateus e Lucas, para fazer algumas comparações e algumas complementações para ter o quadro mais completo, por mais que a gente vá focar aqui no relato de Marcos. Então, para contextualizar e já entrar no texto, Jesus tinha saído de Cafarnaum, ido para a Judéia, além do Rio Jordão, como diz Marcos 10 e 1. E como de costume, ele começou a ensinar as multidões. No começo do capítulo 10, se você observar, os fariseus chegam até ele para testarem ele sobre a questão do divórcio. E depois Jesus abençoa as crianças, ensina que a gente tem que receber o reino dos céus como elas, como as crianças. E no verso 17, que é esse primeiro que a gente leu, Jesus volta a caminhar rumo a Jerusalém, onde em breve ele entrará naquela cena famosa, assentado num jumentinho, celebrado pela multidão, não muitos dias antes de ser crucificado. Iniciando esse caminho rumo a Jerusalém, o texto nos diz que correu um homem ao seu encontro. E o primeiro ponto aqui para a gente entender o texto, refletir sobre ele, é justamente entender quem que era esse interlocutor, esse cara com quem
Jesus conversou. Lucas, lembre sempre que Mateus, Marcos e Lucas falam dessa história. Eu vou me remeter direto aos outros dois. Lucas fala certo homem de posição. Mateus diz alguém, nessa nossa versão Almeida Revista e Atualizada, e na NVI também. Mas então, de onde veio essa de que ele era um jovem? Porque vocês vão ver aí que no subtítulo deve estar o jovem rico, né? E a gente sempre ouve essa história como a história do jovem rico. O texto de Marcos, você vai perceber que não deixa isso claro em momento algum. Se a gente for para Mateus, no entanto, nas versões Almeida século XXI e na ACF, a gente vai ver que já no começo é dito lá que ele era um jovem. Mas mesmo na revista atualizada, se você for para Mateus, os versos 20 e 22 de Mateus 19, vai estar dito lá que ele era um jovem. Então a gente não sabe a idade exata dele, mas a gente pode ter certeza de que ele era um jovem e chamar essa história de fato de a história do jovem rico. Voltando para o texto de Marcos, o finalzinho dele vai deixar claro outra característica desse jovem, que ele era rico. Lucas diz que ele era riquíssimo. Além disso, Lucas diz também no início que ele era um homem de posição, ou em outras versões, um homem importante. Aí eu fiquei pensando em que sentido, né, que ele era importante, qual era a posição dele, e provavelmente religiosa. Se você pega, por exemplo, a NTLH, ela traduz essa expressão por líder religioso. Provavelmente, por ele ser jovem, ele não tinha as primeiras posições na sinagoga, mas era alguém que tinha uma posição religiosa ali no judaísmo importante, apesar de jovem. Então a sua importância era provavelmente religiosa, e consequentemente política, social, e obviamente ele era judeu. Isso vai ficar claro pelo contexto, pelo fato dele ser alguém importante ali da religião, e porque Jesus também no meio do texto, vocês vão ver que ele diz assim para os jovens: sabes, conheces os mandamentos. Então é alguém iniciado, educado no Antigo Testamento, na lei, alguém que sabia muito sobre a religião judaica. Então a gente tem um jovem rico, religioso, educado e aparentemente um bom jovem, diríamos assim. Aos olhos humanos, ele era um jovem distinto. A gente olharia para ele e diria assim: esse cara é uma boa pessoa, é um bom jovem. E isso é importante também para a gente entender o texto. E aí, já que a gente fala um pouco sobre esse jovem, o texto diz que ele correu em direção a Jesus. Correu, verso 17 ainda. Correu e ajoelhando-se perguntou-lhe: que farei para herdar a vida eterna? O jovem correu, se ajoelhou e fez essa pergunta. Aqui já dá para a gente ter uma ideia de que o jovem tinha realmente um interesse naquela pergunta que ele fez. A gente vai ver, e você já pode estar pensando, que havia algum mau interesse, algumas segundas intenções ali por trás, mas mesmo que isso esteja misturado ali, é preciso que a gente entenda que havia no mínimo, um pouco de honestidade na pergunta daquele rapaz. Uma das formas da gente entender isso é perceber que os evangelistas, eles, quando os religiosos vêm a Jesus com más intenções, eles costumam falar isso. Se a gente pega, por exemplo, Mateus 16, os fariseus e os saduceus pedem um sinal para Jesus, né? E o texto diz que eles tentavam a Jesus. Como eu disse na contextualização, se a gente pega aí o começo de Marcos, em que os fariseus chegam para conversar sobre a questão do divórcio com Jesus, o texto diz que eles experimentavam a Jesus, o que pode indicar uma má intenção. Mas aqui o importante é a gente entender que havia um sincero interesse naquele jovem, naquilo que ele perguntou, naquela questão de como herdar a vida eterna. Não quer dizer que não possa haver sentimentos misturados, nem que a sinceridade por si só torne ele uma boa pessoa, ou a questão uma questão legítima. Isso não importa aqui agora. O importante é saber que havia um interesse legítimo ali, sincero daquele rapaz. Interessante que só Marcos diz que ele se ajoelhou. Se você procurar isso lá em Mateus e Lucas, não vai estar escrito isso. E aqui é um sinal, no mínimo, obviamente, de bastante reverência, né? Porque se ajoelhar diante de alguém era algo que denotava, e que até hoje denota muita reverência. Para a gente é bastante incomum. Há aqui uma sugestão de que isso possa ter sido um pouco de exagero, um pouco de lisonja da parte do jovem, porque, ao que parece, não era comum
se ajoelharem perante homens. Mas é só uma sugestão por enquanto. Na frase seguinte isso fica muito claro, porque o texto diz que ele correu, se ajoelhou e perguntou: bom mestre. Aqui sim há algo muito estranho para um judeu. Por quê? Os rabinos, os judeus, não permitiam que esse adjetivo bom fosse empregado para eles. Era um adjetivo usado exclusivamente, especialmente para Deus. Então, aqui, ele se dirige, obviamente, com respeito a Jesus, mas é uma indicação ainda maior de que talvez haja aqui uma certa bajulação, uma segunda intenção, e a gente vai ver ao longo do texto se esse jovem queria mesmo dizer que Jesus era bom. Mas enfim, ele pergunta sobre a vida eterna: o que fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus responde, verso 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Percebam que não é só a pergunta do jovem que chama a atenção de Jesus. Não é só ela que Jesus percebe, não é só ela que desencadeia a conversa na qual a gente vai entrar já já. Na verdade, Jesus se dirige inicialmente ao tratamento do jovem, a forma como o jovem se dirige a ele. E a gente já falou um pouco sobre isso. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi o jovem justamente usar esse adjetivo, bom mestre. E ele pergunta: por que me chamas bom? Muitos já disseram ao longo da história que aqui há uma clara evidência de que Jesus não era Deus e de que Jesus não se considerava Deus, né? Tem uma ideia de alguns historiadores aí de que a ideia da divindade de Jesus é algo mais tardio no cristianismo. João, por exemplo, que é o último evangelho que começa a dar essa ideia, mas nem os apóstolos, nem Paulo, e muito menos Jesus achava que ele era Deus. Só que não é isso que o texto está dizendo aqui, pelo contrário, nós sabemos primeiro que Jesus tinha convicção de que ele era Deus, e ele sabia que esse adjetivo era um adjetivo ali no meio rabínico, no meio judaico, usado somente para Deus. Então o que ele faz? Ele testa o jovem para saber se o jovem tem certeza daquilo que ele está dizendo. É como se Jesus dissesse: você me chama de bom mestre, mas sabe o que isso significa? Só Deus é bom. E o jovem sabia disso, sabia que bom era um adjetivo usado só para Deus. Então só Deus é bom. Se eu sou bom, se você me chama de bom, a conclusão do raciocínio é que eu sou Deus. Mas é isso mesmo que você quer dizer? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para o jovem. É isso mesmo que você quer dizer? Você está me reconhecendo como Deus? Você está disposto a ir em frente com o significado disso? Você está disposto a seguir as implicações e a abraçar tudo que está envolvido no fato de eu ser seu Deus, de você me reconhecer como seu Deus? Ou você está dizendo isso da boca para fora, como mera bajulação, como um ato meramente religioso? É isso que Jesus tinha em mente quando ele pergunta: por que me chamas bom? O jovem sabia que bom era um adjetivo para Deus. Jesus sabia isso. Então, por que motivo aquele jovem se dirige assim a Jesus? Jesus faz esse teste e a gente vai ver que ao longo do texto há uma evidência muito clara de que o jovem não tinha noção do que ele estava dizendo, das implicações de chamar Jesus de bom mestre de Deus. Mas Jesus não para aí, obviamente. Ele dá atenção à pergunta do jovem e busca respondê-la de uma forma muito peculiar. Verso 19, ele diz: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém ou enganarás, honra teu pai e tua mãe. Em sequência aqui, Jesus cita o sexto mandamento: não matarás, o sétimo: não adulterarás, o oitavo: não furtarás, o nono: não dirás falso testemunho, a expressão não defraudarás ninguém, que, como diz o Carson, é aparentemente uma aplicação das duas anteriores, do não furtarás e do não dirás falso testemunho, e o quinto: honra teu pai e tua mãe. Por algum motivo, Jesus deixa o décimo de lado: não cobiçarás, e a gente vai tratar disso mais adiante. Mas Jesus, ao responder assim àquele jovem, a pergunta daquele jovem, ele de alguma forma estabelece uma relação entre a conquista, digamos assim, da vida eterna e o cumprimento, a obediência da lei. Mas isso não soa estranho? Que a gente sabe que nenhum homem consegue a vida eterna
cumprir a lei por boas obras, na verdade, se alguém pudesse cumprir a lei, seria salvo. Mas se alguém foi salvo pela lei, segue que Jesus morreu em vão. E Jesus não morreu em vão. O fato aqui é que a lei não pode salvar ninguém, a gente sabe disso, porque não há um justo nenhum sequer. Jesus, portanto, está usando a lei aqui por um outro motivo. Para que a lei serve? Paulo já disse lá em Romanos que tudo que a lei diz, tudo que a lei prega, ela diz com a finalidade de que toda boca se cale e de que todo homem esteja debaixo do juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseados na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3, 19 e 20. A lei serve para trazer a relevo, para revelar, para deixar escancarado o pecado. É para isso que ela serve. A lei é como se fosse um espelho que mostrasse para a gente quem a gente realmente é. A lei coloca-nos diante da perfeição de Deus, da santidade de Deus, e mostra o nosso pecado. É para isso que a lei serve. O problema não está na lei, obviamente, porque a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O problema está na gente, o problema está em nós. Por causa do pecado, não há como, pela lei, a gente ser salvo, ninguém ser salvo. Então Jesus traz a lei para a conversa, para começar a revelar para aquele jovem a verdadeira essência dele. Aquilo que antes só estava no externo, na superfície, na aparência, Jesus começa a revelar a partir daqui. E ele começa a mostrar algo que a gente vai ver que o jovem não tinha noção do que era, que o jovem não conhecia. Então, só para entender por que Jesus usa a lei aqui, ele não usa para mostrar para o jovem como ser salvo, mas para mostrar para o jovem que ele precisava ser salvo. E para mostrar aos poucos e de uma vez por todas, definitivamente, que ele não podia jamais ser salvo pelas obras da lei, como a gente sabe que a Bíblia prega o tempo todo. Só que percebam também que isso é muito interessante, que Jesus cita apenas a segunda tábua da lei, não ela inteira, falta o 10º mandamento, mas a segunda tábua da lei. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente, às vezes, por pensar 10 mandamentos, 2 tábuas, a gente imagina que a divisão seja 5 mandamentos na primeira, 5 na segunda, né? Mas não é assim, não. São 4 na primeira e 6 na segunda, porque são tipos diferentes, por mais que todos tenham a mesma essência e sigam o mesmo fim, o mesmo propósito, sejam mandamentos de Deus, mas eles são um pouco diferentes. Os 4 primeiros, eles tratam da nossa relação direta com Deus, da nossa relação vertical, e os 6 últimos tratam da nossa relação com o próximo, da nossa relação vertical. Se vocês lembrarem lá daquele texto clássico, Mateus 22, Jesus de fato divide a lei em 2 grandes mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro se refere aos 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei, e o segundo se refere aos 6 últimos, aqueles que se referem à nossa relação com o próximo, a segunda tábua da lei. Aqui ele usa apenas os mandamentos que tratam do nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Provavelmente há também um motivo, assim como há um motivo para Jesus ter deixado de lado não cobiçarás, há um motivo também para Jesus não ter trazido já de cara os 4 primeiros mandamentos. A gente vai falar disso também. Aí Jesus apresenta os mandamentos e a resposta do jovem qual é? Então ele respondeu, verso 20: Mestre, tudo isso tenho observado, guardado, obedecido, desde a minha juventude. Ou, em outras versões, em outro texto, adolescência, meninice. O que ele está querendo dizer aqui é que desde sempre ele tinha sido ensinado na lei de Deus e se esforçava para cumpri-la. E mais do que isso, ele diz que está em dia com a obediência à lei do Senhor. O que você pensaria se estivesse lá no lugar de Jesus e ouvisse isso de alguém? O que você pensaria de ouvir de um jovem, por mais que educado, judeu, conhecedor da lei, que ele estava quite com Deus, que ele estava em dia com o cumprimento, com a obediência das leis? O que você pensaria se hoje alguém dissesse isso, que é um
cumpridor assíduo, quase que um santo da lei de Deus. Aqui seria importante a gente pensar nos mandamentos que Jesus cita, porque ele fala, sabe, os mandamentos, cita alguns mandamentos da segunda tábua, e rapidinho seria importante a gente olhar para cada um deles. Por quê? Porque essa resposta, a gente pode entender um pouco essa resposta do jovem, se a gente pensar que esses mandamentos que Jesus cita, num aspecto superficial, externo, aparente, não é impossível de um judeu cumprir. Veja só, talvez o jovem tenha justamente por causa disso olhado rapidamente para a sua vida, para assim pensar, ora, eu nunca matei ninguém, não traí minha esposa, nunca roubei, não disse mentira de ninguém, sempre obedeci aos meus pais, então tudo bem. Foram esses os mandamentos que Jesus apresentou para ele. Ele fez uma análise rápida, superficial, externa de si, pensou, ok, desde a minha adolescência, meninice, juventude, eu cumpro, eu obedeço aos mandamentos. Só que esse jovem cometeu uma falha essencial. Jesus, Mateus 5-7, pregando no Sermão do Monte, disse o seguinte para aquela multidão: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Mas eu digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E diz também, vocês ouviram, não adulterarás, mas todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que Jesus estava dizendo aqui? Que o espírito da lei é algo muito mais profundo, é algo muito mais essencial, não é algo que dá para você entender e cumprir superficialmente, externamente, não é algo sequer que você pode cumprir visivelmente. Jesus estabelece o que um teólogo chamou de equivalentes morais dos mandamentos, que na verdade são a própria essência, o próprio significado final da lei. Veja só, Deus não ficará satisfeito com a gente se a gente não matar ninguém, mas alimentar ódio e assassinar o nosso irmão, o nosso próximo no nosso coração. Deus não nos terá por justificado se você se mantiver com a sua esposa, com o seu esposo, no seu casamento, mas alimentar noite após noite pensamento com outras mulheres. Não basta simplesmente dizer sim para os seus pais, se cada sim que você dá é um pouco mais de ódio que você cria pelos seus pais. Portanto, não pode ser verdade o que esse jovem disse, porque não se atentava para o fato de que a lei é muito mais voltada para o nosso coração, é muito mais essencial, é muito mais profunda. Então ele pensou na vida dele, ele pensou nos atos externos de não matar ninguém, de não adulterar, e disse que estava bem, que tinha cumprido a lei, mas ele não se atentou para a essência mais profunda da lei. Por isso não pode ser verdade o que esse jovem disse. No máximo ele olhava justamente para a aparência externa da sua vida como um cego, que não se preocupava com o seu coração. E é por isso que eu perguntei o que vocês pensariam, se alguém chegasse e dissesse esse tipo de coisa para vocês. Deve ser algo que nos cause espanto. Se alguém disser isso, ou se a gente pensar isso da gente, a gente precisa ficar espantado. Tanto espanto, tanta surpresa, que o pastor, que vocês devem conhecer, Sproul, disse que no seu caso, ele teria respondido assim ao jovem, e agora eu estou citando ele: o que tens guardado os 10 mandamentos desde a tua juventude? Não tens guardado nenhum dos 10 mandamentos nos últimos 5 minutos? Não ouviste o sermão do monte? Não te das conta que com facilidade te irritas com alguém e tens violado um significado mais profundo da lei em comparação com o roubo? Não sabes que se cobiças uma mulher, quebras uma lei mais profunda que o adultério? Honras a teus pais sempre, em todos os momentos? Estás louco ou cego? No melhor dos casos, tua obediência tem sido superficial, obedeces na superfície somente. E é engraçado pensar nisso. Eu lembro de uma escola dominical que eu dei muito tempo atrás para um grupo de crianças, adolescentes, e eu disse em determinado momento algo do tipo que ninguém era bom, ou perguntando se alguém era bom, alguma coisa desse tipo. E aí um menino lá, aparentemente muito interessado, talvez o mais interessado da aula, se eu bem me recordo, com convicção disse não que ele era bom, ou que ele obedecia aos pais, uma coisa desse tipo.
Essa forma de pensar, essa resposta que o jovem deu, como o próprio Sproul diz, só pode ser descrita como presunção, ou seja, como uma imagem muito alta que a gente tem de nós mesmos, que aquele jovem tinha dele mesmo, sem base, sem justificativa alguma. E aqui, resumindo, a gente entra numa característica essencial desse jovem para entender o texto. Por mais que a primeiro olhar a gente veja um homem muito bom, um homem moralmente quase que perfeito, o fato é que ele era um ignorante espiritual, alguém que, apesar de iniciado, de conhecedor da lei, do Antigo Testamento, da religião judaica, não sabia nada sobre Deus e, portanto, nada sobre a sua própria alma, sobre o seu próprio coração. Que fique claro, então, para a gente seguir essa exposição, que aquele jovem era um completo ignorante espiritual. E ninguém, isso é muito engraçado, ninguém tinha mais motivo para repreender aquele jovem e para ter uma reação de acordo com a resposta absurda daquele jovem do que Jesus. Porque Jesus, antes de que aquele jovem chegasse até ele, corresse até ele, se ajoelhasse e soltasse a primeira palavra, já sabia de todas as intenções, de todos os propósitos, de tudo que havia no coração daquele homem. É assim com Jesus e só com Jesus. Ele sabe, conhece o nosso interior, mesmo que na superfície a gente seja diferente. O discurso de cumprimento dos mandamentos era de fato impressionante para a família do jovem, para os amigos, para os colegas de religião, mas nunca para Jesus. Jesus não se impressionou e ele sabia quão absurda, quão essencialmente desonesta era aquela resposta. E aí a gente imagina talvez uma reação de repreensão de Jesus. A gente acabou de ver a reação do pastor Sproul, que é um homem de Deus e tal, mas Jesus, de modo algum, pensa como a gente, sente como a gente e age como a gente. O relato da reação de Jesus, que vem no verso seguinte, deveria nos surpreender tanto quanto ou mais do que a resposta absurda do jovem. Marcos diz no verso 21 que Jesus, depois de ouvir essa resposta, fitando-o, ou seja, olhando fixamente naquele jovem, o amou. E aqui talvez a primeira leitura te faça pensar que é um amor de alguém que está impressionado com aquele jovem, mas não pode ser. Não tem a mínima chance de ser isso. Claramente esse amor não pode ser admiração, não pode ser surpresa de Jesus com aquela resposta. O que acontece é que Jesus viu a confiança que aquele jovem tinha em tudo que ele fazia, em termos morais, na aparência, na superfície, e se compadeceu dele. Esse é o sentimento do amor de Jesus aqui. Compaixão. Porque Jesus tinha ciência de que aquela vida superficial não bastava, ciente da ignorância espiritual daquele jovem. E o amor de Cristo pelo rapaz, a compaixão dele, fica clara, evidente e reluzente para nós, de um modo magnífico, sutil e eficaz, em que ele resolve finalmente tocar na ferida daquele jovem. O que Jesus fala em seguida, claramente teve o intuito de tirar o sentimento de paz, falsa paz que aquele jovem tinha, de derrubar os seus alicerces, a confiança que ele tinha em si mesmo, e revelar agora, de uma vez por todas, o que aquele jovem tinha no coração, o que aquele jovem que chegou com toda reverência para Jesus e com uma aparência de quase que um santo tinha de verdade no coração. E é por isso que Jesus diz para aquele jovem: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá algo aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Primeiro, Jesus diz: só uma coisa te falta. E sim, Jesus está sendo irônico aqui. Ele assume como verdade o absurdo, a mentira que o jovem tinha dito para ele, aquela desonestidade que ele era quase que um jovem perfeito, aquela ignorância espiritual, para justamente mostrar para aquele jovem quão enganado ele estava. A uma coisa que Jesus fala que faltava para ele, a única coisa, era na verdade o essencial, era na verdade tudo que aquele jovem precisava, e a gente vai ver, ele não tinha.
só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres. E aqui Jesus cirurgicamente penetra o coração daquele jovem e expõe os seus ídolos. O jovem apresenta a Jesus, como a gente já leu, as suas obras reluzentes de bondade, de moralidade, de religiosidade, e Jesus, em contrapartida, oferece a apresentação de quão podre, na verdade, era aquele coração. O jovem mostra as suas obras com um cheiro suave, e Jesus, na verdade, revela que todas elas fediam e não serviam de nada. Aquilo que Jesus sugere, aquilo que Jesus exige do jovem: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, o jovem não podia cumprir, de modo algum, porque aquela única coisa, era a pedra de tropeço daquele jovem. Jesus continua dizendo: terás um tesouro no céu. A gente já falou do Sermão do Monte, voltando a ele, no capítulo 6, se eu não me engano, Jesus diz algo que tem toda relação com esse "e terás um tesouro no céu". Ele diz: não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O tesouro daquele homem estava materializado nas suas moedas, nos seus bens, nas suas casas. Aqueles eram os seus ídolos. Era lá que o coração daquele jovem estava. E isso é totalmente diferente da primeira impressão que a gente tem, que as pessoas podiam ter daquele jovem. Agora está revelado, está cada vez mais claro quem é de verdade o Deus daquele rapaz. Vende tudo, dá aos pobres, e aqui o capítulo final: vem e me segue. O capítulo final, o essencial da peregrinação daquele jovem rumo à vida eterna. Porque quando ele chega a Jesus, ele pergunta justamente: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, depois de toda essa perspicaz conversa com o jovem, revelando aos poucos quem ele de verdade era, mostra uma última coisa, a definitiva coisa, que aquele jovem também não podia cumprir: vem e me segue. Se o jovem realmente quisesse a vida eterna, ele precisava ir após Cristo, abandonar suas riquezas e segui-lo. E de fato é assim, porque Jesus é a própria vida eterna. Como João diz, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas aquele jovem não podia segui-lo, não podia abandonar tudo que ele tinha conquistado, todas as riquezas, tudo aquilo que ele amava, para seguir a Jesus. Jesus não tinha para ele o mesmo valor que as suas riquezas. Se aquilo era a vida eterna, ele na verdade não queria tanto assim a vida eterna. Se, pensou ele, o prazer final requer abdicação de tudo aqui nessa terra, de tudo que é conquistado, de tudo que dá prazer, então não era possível seguir a Jesus. E de fato é isso que acontece, e a gente lê no versículo seguinte que ele, aquele jovem, aquele rapaz, aparentemente um bom homem, porém, contrariado com essa palavra, com a palavra de Jesus, retirou-se triste, muito triste em algumas versões, porque era dono de muitas propriedades. A gente pode ter a ideia de que esse relato é mais ou menos assim: o jovem foi lá, conversou com Jesus, esperava uma resposta, não teve a resposta, saiu decepcionado, chutando pedra e bola para frente. Mas na verdade não tem nada disso, né? A ideia aqui é como que o jovem saiu com um peso sobre as costas, de angústia, de desorientação, de decepção, de frustração. Um dos termos usados aqui nesse versículo tem a ideia metafórica de o céu coberto por nuvens. Era aquilo que passava na mente, no coração daquele jovem naquele momento. Ele saiu perturbado, desolado, mal, triste, muito triste dessa conversa. E por quê? Por que ele saiu triste? A gente vai pensar rapidinho sobre isso. Ele contava com uma ordem de Jesus que fosse humanamente cumprível, digamos assim, que ele pudesse com seus próprios esforços cumprir. Quem sabe mais algum mandamento, já que ele estava numa boa com aqueles, quem sabe uma obra específica. Os judeus tinham uma noção de que determinadas boas obras tinham
poder de te dar a salvação. E aí talvez ele tenha pensado: Jesus vai me dar uma lista ou alguma obra do que eu tenho que fazer, e fazendo isso eu estou salvo. E o que Jesus apresenta para ele é algo totalmente diferente. É uma negação de quem ele era, de todo o seu ser. Como a gente já viu, o jovem não podia cumprir aquilo, saiu de lá totalmente desorientado. Imagina quando você vai conversar com alguém, espera um tipo de resposta, e a resposta é totalmente diferente, é de outro nível a resposta. Ao final da resposta de Jesus, o jovem deve ter pensado: o que é tão alto, tão sublime, tão precioso, tão nobre assim, que tem o direito de exigir as minhas riquezas, aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou? Meu Deus! E é por isso que ele não seguiu a Jesus. Mas qual que era o verdadeiro problema daquele jovem, a sua verdadeira pedra de tropeço, aquilo que Jesus colocou como obstáculo para ele entrar na vida eterna? E ficou claro que era um obstáculo. De novo, uma primeira olhada e talvez a gente pense: o dinheiro. Só que não. A gente precisa ser um pouco mais rigoroso aqui, porque o problema quase nunca está nas coisas em si. O problema não está lá fora, está na gente. Paulo não disse que a riqueza é a raiz de todos os males, mas que o amor, a riqueza, o amor, ou seja, de novo, o problema está na gente, no nosso coração, naquilo que a gente sente, naquilo que é valoroso para a gente, e por isso não pode ser o dinheiro. Pensem só, um rico obviamente pode amar o dinheiro que ele tem, e aí que está o problema, não na riqueza em si, mas no amor que ele tem pelo dinheiro. Mas um pobre também pode amar o dinheiro que ele não tem e fazer daquele dinheiro o seu objetivo de vida. Aquele jovem, isso é claro, amava o seu dinheiro, a sua riqueza, as suas posses, aquilo que ele tinha alcançado. Aqueles eram seus ídolos, e como ninguém pode servir a dois senhores, ele resolveu seguir aos seus antigos deuses e deixar o verdadeiro Deus de lado. Mas por que na verdade, a gente acaba de entender que o problema não era o dinheiro, era o amor ao dinheiro, mas a gente pode ir um pouco mais fundo nessa análise. E aqui vem a minha pergunta: por que Jesus não citou os 4 primeiros mandamentos? A gente perguntou isso lá no começo, e aqui faz todo sentido tratar isso. Por que logo de cara Jesus não apresentou a primeira tábua da lei para aquele jovem, os mandamentos relacionados diretamente a Deus, que tratavam diretamente da nossa relação com Deus? Porque aqui é uma sugestão, mas ela parece bastante condizente com o texto. Pensem em Jesus dizendo para aquele jovem os 4 primeiros mandamentos, e dizendo que eles também eram necessários para alcançar a vida eterna. O jovem obviamente iria ter a mesma reação. Ele iria pensar na sua vida religiosa, ele ia dar uma rápida olhada em tudo aquilo que ele já tinha feito, em quem ele era, e ia pensar assim: caramba, eu não tenho imagens de outros deuses feitas por mãos humanas na minha casa, eu guardo o sábado, eu não profiro o nome de Deus em vão, e eu professo e creio que o Deus de Israel é o único Deus. Então, eu também estou kit, eu estou bem com os 4 primeiros mandamentos. E aí a conversa poderia seguir de tantas outras formas, mas o que está claro aqui é que por tudo que o jovem fez, por ter saído, quando Jesus se ofereceu com uma verdadeira vida eterna, quando Jesus pediu para ele abandonar os seus ídolos, o que está claro aqui é que obviamente aquele jovem não cumpria os 4 primeiros mandamentos também. Poderia cumprir de modo superficial como cumprir os outros, mas ele não cumpria aqueles mandamentos que se resumem em, acima de tudo, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A resposta à pergunta: você ama a Deus acima de todas as coisas? Você cumpre os primeiros mandamentos? Está clara aqui agora, sem que Jesus tivesse necessidade de fazer essa pergunta, e sem que o jovem sequer precisasse ter dito uma palavra de resposta. Estava claro que aquele jovem não amava a Deus, porque ele tinha outros deuses. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas, e isso se traduzia em idolatria, materializada no amor ao dinheiro.
Então, não é só a atitude externa do jovem, é algo muito mais profundo. É a idolatria dele, é o amar outros deuses ao invés de Deus. Algo muito mais profundo, tão profundo que só Jesus conseguia enxergar. Os homens, olhando externamente, olhando superficialmente, como a gente já viu, não percebiam isso naquele jovem, mas Jesus percebeu que a real miséria daquele moço estava lá no coração, no seu desprezo por Deus. E porque Deus não amava, porque aquele jovem não amava a Deus, fica claro também que ele não amava o seu próximo coisa nenhuma, que ele não cumpria a segunda tábua da lei, os 6 últimos mandamentos, coisa nenhuma. Por quê? Se eu não amo a Deus, eu não amo o meu próximo, não de modo correto, não de modo fundamentado. Todo amor de um ímpio, por exemplo, pelo próximo, é mero voluntariado, mera filantropia, hipocrisia vazia, religiosidade, se você se diz crente, mas não ama a Deus, mas é um amor sem fundamento algum, é algo que sequer pode ser chamado de amor. Se aquele jovem não amava Deus, ele não amava o seu próximo, e por não amar o seu próximo, ele confirmava que não amava a Deus, porque João diz que aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então não são os dois grandes mandamentos aqui. Aquele jovem não obedecia ao primeiro e por consequência não obedecia ao segundo, e como confirmação não obedecia ao primeiro também, num ciclo eterno de idolatria e de desprezo por Deus no seu coração. Jesus diz ao menino para deixar todos os seus bens, mas ele não podia, porque os amava demais, depositava neles a sua confiança. Jesus diz para ele dar aos pobres, mas ele não podia porque não amava os pobres, não amava o próximo de verdade. Cristo ofereceu um tesouro no céu, se ofereceu como próprio tesouro no céu, mas ele preferiu os tesouros terrenos, transitórios, passageiros, vãos. Cristo ofereceu finalmente a si próprio, ao próprio Deus, a vida eterna, o caminho para Deus, a maior bênção, o maior tesouro que alguém pode ter, nossa salvação, nosso Senhor, nosso Salvador. E aquele menino rejeitou o Senhor, e aqui ele mostra claramente que ele não entendia o significado de chegar a Jesus e dizer bom mestre, porque quem chega a Jesus diz numa oração bom mestre, bom Deus, e o rejeita tão descaradamente. O jovem sai muito triste, decide não seguir a Jesus, e agora Jesus se volta aos seus discípulos. E o verso 23 diz que Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os ricos entrar no reino de Deus. E aqui, como a gente já pensou no porquê de Jesus não ter citado os 4 primeiros mandamentos, por que ele também não citou o 10º? E aqui a resposta vai basicamente no mesmo sentido. Foi muito mais sutil, muito mais efetivo, muito mais perspicaz e magnífico da parte de Jesus deixar que a própria situação, a própria decisão do jovem respondesse se ele cumpria de fato o último mandamento e os 4 primeiros. Jesus não disse para aquele jovem não cobiçarás, e talvez por esse ser um mandamento já com um aspecto mais interno, mais interior, né? Por mais que a cobiça se materialize na superfície, mas ela ocorre mesmo e a gente entende ela mesmo como algo lá do coração, lá do profundo. Então talvez Jesus não tenha tido o interesse de já de início dar esse mandamento para o jovem, para o jovem pensar nele, analisar. Ele quis que o jovem de outra forma analisasse isso. Jesus quis mostrar de outra forma que aquele jovem não cumpria os 4 primeiros mandamentos e também não cumpria o último, por consequência não cumpria nenhum. Ele era um jovem cobiçoso, avarento, ganancioso. E de novo, o problema não era as riquezas. Ele não é a riqueza jamais, mas é o amor à riqueza, a idolatria, o colocar a riqueza no lugar que é devido para Deus. É no fim das contas, portanto, desprezo por Deus. Inclusive, eu não sei se na Bíblia de vocês tem isso,
mas em alguns manuscritos de Marcos, esse verso 24 é assim: os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Talvez na sua edição tenham colchetes aí, porque alguns manuscritos é que trazem isso. E por mais que a gente chegue no consenso de que Deus não inspirou Marcos a escrever isso, o importante é que esse de fato é o significado que Jesus está dizendo aqui. O problema não é a riqueza em si, o problema é confiar nas riquezas, é tê-las como seu Deus. O problema, portanto, é idolatria, é desprezo por Deus, é não amar a Deus acima de todas as coisas e colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. E fica claro para a gente que o problema não é a riqueza de tantas formas, como por exemplo, e essa é muito interessante, se a gente pega esse texto lá em Lucas, o que acontece no capítulo 19? Esse texto, se eu não me engano, está lá em Lucas 14, aí você anda um capítulo e se depara com Jesus diante de um rico que, no entanto, se arrependeu, restituiu aqueles que ele defraudou e foi salvo. O nome desse homem é Zaqueu. Além disso, a gente vê histórias como, por exemplo, a de José de Arimateia, que tinha dinheiro suficiente para comprar o sepulcro de Jesus. E, obviamente, a gente não pode nem pensar nos tantos nomes do Antigo Testamento, né, que eram sim homens ricos, mas não tinham nas suas riquezas o seu Deus. Então o problema aqui é confiar na riqueza. É difícil para um rico entrar no reino de Deus, porque ele tende a confiar nas riquezas, mas o princípio aqui é muito mais profundo, muito mais amplo. Assim como é difícil um rico entrar no reino de Deus, é difícil um pobre também entrar no reino de Deus se ele confia na riqueza, ou se ele confia em outra coisa, ou alguém de classe média que tem outros deuses. É isso que Jesus está começando a dizer aqui, que vai ficar mais claro ainda nos próximos versículos. Mas aqui, só uma observação, no começo do verso 24, Marcos diz o seguinte, que os discípulos estranharam essas palavras. Por que eles estranharam Jesus dizer que dificilmente os que têm riqueza entrarão no reino dos céus? Eu não disse isso ainda, mas é importante a gente entender que os judeus tinham um entendimento de que riqueza era sinal de bênção, sinal de graça de Deus na vida daquelas pessoas que obviamente tinham a riqueza. Isso obviamente tem alguma base, porque no Antigo Testamento a forma de Deus tratar era muitas vezes prometendo bênçãos para a obediência, prometendo castigo para o descaso. Mas o que o jovem rico definitivamente não entendeu, os discípulos ainda não entendiam, é que a forma de Deus tratar, de Jesus tratar, agora essencialmente é outra. Ele não está preocupado com uma obediência que espera retorno, ele não está preocupado com uma atitude externa, ele está preocupado com uma atitude do nosso coração. E é por isso que em Cristo fica cada vez mais claro que o importante não são as bênçãos materiais, mas as invisíveis, as espirituais. Assim como o nosso desejo correto perante o Senhor não é o de realizar sua vontade esperando recompensas materiais, mas é amá-lo. Nosso desejo correto perante Deus é amá-lo, na certeza de que as promessas espirituais serão cumpridas, de que acima de tudo a grande promessa, a grande bênção que a gente tem é ter a Jesus, é ter a Deus como nosso maior tesouro. Nele nós já somos plenamente satisfeitos. Verso 25, Jesus deixa essa ideia toda ilustrada numa famosa imagem. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Rapidinho, aqui, camelo é camelo e agulha é agulha. Ponto. É isso. A gente sabe que alguns já quiseram diminuir a dificuldade dita e expressa por Jesus nessa passagem, falando daquela história de que a agulha era uma portinha e tal, mas mesmo que eles digam isso e a gente nem tivesse certeza de que a agulha aqui é agulha, e a gente tem certeza, mas mesmo que não fosse assim, a gente tivesse alguma dúvida, o contexto vai deixar muito claro. A gente vai ler no último versículo, daqui 2 versículos, que Jesus está dizendo, não que é simplesmente difícil, mas que é impossível. Essa é a ideia que ele está querendo deixar aqui. Um rico que ama as riquezas, ou um pobre que ama as riquezas, entra com facilidade no reino de Deus, assim como um camelo passa com facilidade pelo buraco de uma agulha.
Obviamente, Jesus, e aqui outra coisa, como eu já disse, Jesus está se remetendo à conversa que ele acabou de ter, que tinha essa característica de cobiça, de dinheiro, de riqueza, mas o princípio aqui é muito mais amplo. Jesus, o problema daquele jovem não era a riqueza em si, era o amor à riqueza, e mais profundamente era a sua idolatria, o seu desprezo por Deus. E aí, nos dois últimos versos, 26 e 27, isso fica claríssimo, porque Jesus expande a ideia. Ele não fala mais somente de ricos, mas ele fala de todos os homens. Versos 26 e 27. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Esse então, quem pode ser salvo, tem a ver com aquilo que a gente tinha dito lá, no entendimento de que riqueza era sinal de bênção. Como se os judeus estivessem dizendo aqui assim: se um rico não pode ser salvo, e a gente? Imagina a gente. E Jesus está quebrando toda essa ideia aqui. O que ele quer dizer é que é impossível para qualquer homem ser salvo. É impossível para um rico, para um pobre, para um negro, para um branco, para um religioso, para um ateu. É impossível para todo e qualquer homem entrar no reino de Deus, mas para Deus isso é possível. E é por isso que, apesar da tristeza daquele jovem e de um cenário muito triste e de espanto para aqueles judeus, para os discípulos de Jesus, e a intenção era justamente essa, de deixar uma ideia muito clara de que é difícil, de que você precisa de uma atitude de coração, na verdade de um coração renovado, um coração que você não tem. Mas apesar de todo esse cenário conturbado, tenebroso aqui, o que Jesus diz nos últimos versos nos é esperança. Para Deus tudo é possível. E a gente sabe que a forma mais clara de Deus expressar essa possibilidade aqui é naquilo que o próprio Jesus fez para o jovem, oferecendo a si mesmo. É Jesus o caminho para a salvação, antes a própria salvação, melhor dizendo. É Jesus o nosso maior tesouro. É Jesus que, por meio do seu sacrifício substitutivo, permite que pessoas que antes amavam o dinheiro, agora usem o dinheiro não mais como um senhor seu, mas como servo para a glória de Deus. É por isso que é por meio de Jesus que todo o nosso desprezo por Deus, nosso amor por outras coisas pode ser cancelado, e o sentimento, a afeição, a vontade correta é colocada no lugar como um dom de graça, porque para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu tive a vontade de expor esse texto de tal forma que quase que ele se aplicasse por si só. Eu acho que é muito óbvio em tudo que eu expus até agora as aplicações para a nossa vida, mas eu queria focar, para a gente terminar, em algumas, só para a gente pensar nelas, e obviamente talvez você tenha outras, mas esse texto fala muito para a gente em diversos aspectos. Eu queria destacar alguns, sendo o primeiro a ignorância espiritual. Naturalmente, a gente não sabe direito quem Deus é. A gente já estudou isso, que a gente, apesar da revelação de Deus na natureza, não tem um conhecimento pleno, concreto sobre quem Deus é. A gente precisa do Espírito Santo atuando em nós para, ao ler a Bíblia, entender quem Deus verdadeiramente é, entender que Ele pode nos salvar, que Cristo é o caminho para a salvação. Então, a gente já nasce ignorante espiritualmente. E mesmo se nós somos crentes, porque nós ainda não fomos glorificados, resta um tantinho de ignorância espiritual em nós. E aqui fica não o convite, mas a convocação para que a gente analise o nosso coração à luz da lei de Deus, da santidade de Deus, como Jesus fez com aquele jovem, para ver de verdade onde está o nosso coração. Onde tiverem seus tesouros, aí estará o seu coração. E é comparando a gente com a santidade de Deus que a gente vai começar a entender um pouco sobre quem a gente é, sobre quem Deus é. E é, aliás, assim que a gente pode se sentir se o Espírito Santo
começando a testificar em nós, filhos de Deus ou não. Se a gente tem uma ignorância, um desconhecimento tão grande como daquele homem que achava que podia ser salvo pelas obras da lei, ou coisa do tipo, ou se a gente fica pensando nas nossas atitudes externas como forma de nos justificar perante Deus, mesmo que a gente esteja na igreja há bastante tempo, isso é sinal de ignorância espiritual. Sua ignorância espiritual, como a de todos nós, pode ser um mero por enquanto, que um dia deixará de ser ignorância quando Jesus voltar e te levar com ele, ou pode ser ainda uma ignorância como a desse jovem, que por ainda não ser convertido, não entendia nada das coisas e tinha em outros, não em Deus, o seu verdadeiro Deus. A segunda coisa é que a gente pode falar, fazer, ficar igual doido na superfície, fazendo coisas, dizendo coisas, mas Deus conhece o nosso coração. E fica claro nesse texto que Jesus conhecia aquele jovem, mesmo antes de ter conversado com ele. As outras pessoas viam no jovem alguém, mas Jesus sabia o profundo do seu coração. E é assim com a gente. A gente pode achar que conhece um ao outro, a gente pode achar que conhece a gente mesmo e formar nossa imagem baseada nas boas obras que a gente faz, nas boas intenções, coisas desse tipo. Mas é somente por meio da nossa análise diante de Deus, em oração, comparando nossa vida com a lei de Deus, com a Escritura, lendo a Bíblia, em oração, que a gente vai saber de verdade quem a gente é, que Deus vai revelar para a gente quem a gente é, e a gente vai poder fazer coisas, sim, falar coisas, sim, mas como expressão do nosso amor por Deus, e não do nosso desprezo por Ele, e não como uma hipocrisia, como falsidade. Terceiro e antepenúltimo, há uma ideia interessante aqui de que aquele jovem era de fato quase que perfeito aos olhos dos outros. E conforme a gente vai lendo o texto, a gente percebe que não, perfeito não, mas talvez, e cada vez mais, quase bom, quase honesto, quase um filho de Deus. E o ponto aqui é que se você está no quase, se você às vezes olha para a sua vida, vê muito pecado, muito erro, muito desvio, mas pensa nas suas obras externas, pensa no fato de que você está aqui na igreja e no fim das contas dá o veredito para si mesmo. Posso não ser um crente, eu sou quase crente. Ou você vê a vida de alguém e diz, caramba, aquela pessoa é quase crente. Saiba que, como a gente já disse aqui, o quase é tudo, é o essencial. E se a gente doar 99% da nossa vida para Deus, não vai adiantar. Se a gente for até o fim das nossas vidas quase crente, quase servo, a gente quase amar a Deus, a gente quase cumprir um planejamento de leitura bíblica, a gente quase, isso quer dizer que a gente não serve para o reino de Deus. Quarto, o que Jesus disse aqui, essa exigência do Evangelho, ela está de tantas outras formas na Bíblia. Esse abandone as suas riquezas, dê aos pobres, você terá um tesouro no céu, então venha e me siga. Talvez a forma mais clássica e resumidora desse convite, dessa exigência do Evangelho, está lá em Mateus 16, quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Percebam que é basicamente isso que ele disse para o jovem: se você quiser me seguir, se você quiser a vida eterna, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixe os seus prazeres, as suas paixões, o que você ama, as suas riquezas de lado, abandone elas, tome a sua cruz, ou seja, as consequências de diariamente assumir a sua filiação, assumir que você é filho de Deus, assumir que você ama a Deus e portanto, mortificar o pecado, ir para a cruz como Jesus Cristo foi diariamente para o seu pecado, para os seus desejos, para as suas afeições, para as suas vontades, e seguir a Jesus. Ir no rastro das suas pegadas, sabendo que Ele estava na frente e a gente olha para Ele como um padrão que quer ser errado, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como autor e consumador da nossa fé. A gente precisa entender que esse pedido é o pedido de Jesus para nós, todos os dias. Se você quiser me seguir, se você quiser a vida eterna, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Talvez você não tenha problema com dinheiro. E aí, obviamente, Jesus não vai dizer para você, abandona tudo que você tem e segue. Talvez você nem tenha tanta coisa. Aí é muito fácil, né? Abandona tudo que você tem, você não se livra de muita coisa. Mas a exigência de Jesus aqui é radical. Ele quer tudo. Ele diz, negue-se a si mesmo, negue tudo que você é. É por isso que a ideia aqui é nascer de novo. É uma outra pessoa. Quem você era, seu velho homem todo tem que ser deixado para lá. Tem que ser mortificado, tem que morrer. Você tem que negá-lo completamente. Então, para aquele jovem, foi abandone suas riquezas e dê aos pobres. Para a gente, pode ser uma exigência quanto a abandonar os nossos deuses, os nossos ídolos, sejam eles a nossa saúde, a nossa vaidade, né? a nossa beleza física, a nossa vitalidade, a nossa juventude. Talvez seja o seu namoro, algum parente, algo ou alguém que você idolatre. Talvez sejam os seus planos totalmente distintos do de Deus, os seus sonhos. Talvez seja a televisão, o computador, a internet, o celular, os livros, alguma coisa terrena. Mas alguma coisa a gente tem a tendência de colocar no lugar de Deus, entronizá-la quando é Cristo que deveria ser entronizado no nosso coração. E é esse tipo de coisa, são todas essas coisas que a gente tem a tendência de colocar no lugar de Deus. E acima de tudo, no fundo, nós mesmos, é esse amor por nós mesmos que Deus está pedindo para a gente abandonar, para a gente negar, para a gente matar. Porque se a gente matar 99%, deixar um pouquinho, dizer que ainda quer isso, ainda quer aquilo, e se a gente sair triste como aquele jovem de um pedido radical como esse de Jesus, isso significa que a gente não serve para o reino. E por fim, agora sim, para terminar, uma última forma de colocar essa questão, que eu achei muito interessante, que o pastor Davi Charles Gomes colocou, é que se a gente está fazendo o que esse jovem está fazendo, e muitas vezes a gente faz, ou se a gente faz a vida toda e portanto não é crente, o que a gente está fazendo é abraçar as coisas de valor transitório, de valor passageiro, de valor terreno, quando o que Jesus nos está oferecendo são as coisas de valor eterno. Um dos grandes sinais da conversão, talvez o maior, é justamente a gente desapegar cada vez mais das coisas que têm valor terreno, passageiro, transitório, e começar a se apegar, a amar, a desejar as coisas de valor eterno, que não simplesmente ficarão aqui, mas refletirão na eternidade. E é por isso que a solução, a resposta para todos esses problemas, para todas essas análises que a gente tem que fazer, é de fato não só a resposta, a nossa salvação e a vida eterna que todos nós ansiamos, como aquele jovem, Jesus Cristo. E se a gente não encontrá-lo, desejá-lo, persegui-lo no auxílio do Espírito Santo, a gente sempre estará insatisfeito, querendo e fabricando deuses para nós. Agostinho já dizia que Deus nos criou para Ele e a nossa alma está inquieta enquanto nele não encontrar descanso. Em Cristo a gente encontra descanso, Ele é o nosso prazer, Ele é o nosso tesouro, e é por isso que Ele diz: nos siga, porque não há nada mais que a gente possa querer, amar, desejar e ter de Jesus Cristo. Era isso que esse jovem não tinha percebido, é isso que a gente precisa perceber diariamente.